Shalom, povo de Deus! Graça e paz, povo! Tudo bem? Graças a Deus, a gente está aqui mais um dia para a gente poder compartilhar da palavra de Deus. Vamos orar? Para a gente começar esse tempo bom na presença do nosso Deus. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a gente tem essa oportunidade maravilhosa de compartilhar a Tua palavra, Senhor, de Te adorar e de Te buscar em meio à adoração, Pai, e às orações. Sê conosco, Pai, em tudo. Derrama o Teu amor sobre nós, Pai, nos guiando e nos mostrando a Tua palavra, Pai, e aplicando ela ao nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos adorar o nosso Deus maravilhoso? Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça a mim e do Teu amor que transborda em mim. O meu amor por Ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, Teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a Ti, Senhor, pelo que Tu és, eu Te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de Tua graça a mim e do Teu amor que transborda em mim. O Teu amor por Ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei Teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a Ti, Senhor. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha
minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Povo de Deus, o texto da gente hoje está no segundo livro dos Reis, no capítulo 18. E ele representa muito, significa muito para a gente, porque ele representa uma quebra num ciclo de maldade que ocupava o trono de Judá. O reino de Israel, no caso, né, que era o reino do norte, ele estava completamente mergulhado, né, na idolatria. No entanto, o reino de Judá, ele floresceu espiritualmente. Não significa que ele não enfrentou dificuldades. No entanto, a gente entende aqui nesse texto que mesmo em meio a uma cultura perversa, tem como a gente ser diferente. A gente vai entender isso a partir da história do rei Ezequias, rei de Judá. E diz assim a palavra: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. O Davi, seu pai, aqui era o seu antecessor, o seu antepassado, não é? Uma vez que ele era da linhagem de Davi. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã.
Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Até aqui a gente vai precisar fazer uma parada para a gente entender algumas coisas acerca de Ezequias. A gente está diante de um homem que rompeu com uma cultura de idolatria no trono. Ele era filho de Acais. E o antecessor dele, o pai dele, não era assim um homem temente a Deus. No entanto, a gente percebe na vida de Ezequias que quando o temor do Senhor chega, nós rompemos com coisas que nos amarram, com coisas que prendem a gente, que deixam a vida da gente ancorada espiritualmente. Uma dessas coisas é a criação que se recebeu. E Acais, ele dava um mau exemplo para Ezequias. No entanto, quando o temor do Senhor vem, ele é capaz de destruir tudo isso e de instalar uma cultura nova. Outra coisa que nos prende é exatamente a cultura mais ampla, a cultura circundante, não é? E o Reino do Norte há muito tinha afundado na idolatria. Todos os reinos circundantes eram profundamente idólatras, sacrificavam a Baal, inclusive crianças, bebês de colo. Mesmo assim, Ezequias fez diferente. Ele não tinha amarras nenhuma, nada o prendia, inclusive o medo, que é outra coisa que traga a gente para baixo espiritualmente. Havia um reino muito poderoso acima, que viria a ser a primeira experiência da humanidade num império transcontinental, que era o Império Assírio, e ainda assim Ezequias se rebela contra esse império e decide que não vai se submeter a ele. Da onde é que esse homem ele tirava essa força espiritual? O texto da gente deixou claro para a gente, versículo 5, em primeiro lugar, Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel. Essa confiança de Ezequias em Deus foi que fez ele remover todos os ídolos de dentro de Judá. Inclusive uma serpente de bronze que o povo chamava de Neustã. Quando a gente volta lá em Números, no capítulo 21, cerca de 800 anos antes, a gente vai ver que essa serpente, ela surge inclusive como uma representação do próprio Cristo, e Cristo vai falar disso lá no Novo Testamento, quando ele diz que quando o Filho do Homem for levantado do solo, como Moisés levantou aquela serpente, quem olhar para ele vai ser curado. E era exatamente isso, quando o povo estava no deserto, e o povo começou a murmurar contra Deus, se queixar inclusive do maná que Deus mandava, Deus enviou essas serpentes abrasadoras, e quem era picado ia morrendo. Quando o povo se arrepende, aí Deus manda que Moisés faça essa serpente de bronze, e quando essa serpente de bronze é levantada e todo mundo que era picado por uma serpente olhava para a serpente de bronze e era curado. No entanto, isso era somente um símbolo daquilo que viria a ser a Cristo, para todos aqueles que se arrependiam dos seus pecados. Mas o que é que o povo fez? Pegou uma coisa muito boa, que inclusive tinha um quê de temor a Deus, porque vinha de lá de trás de uma ordem divina, mas transformou isso num amuleto. Ezequias, ele se negava a ter Deus simplesmente como um amuleto. Ele queria um Deus que governasse de fato sobre a vida dele e, mais do que isso, que governasse sobre todo Judá. Então ele remove
todo tipo de ídolo. Poste ídolo, imagens, a própria serpente. Ele destrói, ele faz em pedaços. Então manda uma mensagem em nível espiritual aqui e em nível político, porque esse era governado pelo espiritual. Ele diz: quem reina e governa de fato é o Deus de Israel. E esse temor era tão profundo, essa confiança era tão profunda, que não houve comparação com quem veio nem antes e nem depois de Ezequias. Só que essa confiança, perdão, irmãos, ela poderia ser simplesmente assim uma concordância intelectual. No entanto, a palavra, ela fala no versículo 6 de algo que acontece em nível até mais profundo. A confiança tinha base na afetividade, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. A confiança de Ezequias, então, se dava em nível afetivo. Ele confiava em Deus porque ele amava a Deus de todo o coração. Ele gostava de Deus. Irmãos, tem pessoas que gostam do personagem de Deus. Tem pessoas que gostam da ideia de ter a Deus. E tem pessoas que amam a pessoa de Deus e tudo o que Deus faz. Quando a gente ama Deus e tudo que Deus faz, a gente começa a entender, inclusive, que circunstâncias adversas não nos servem simplesmente para oprimir, mas servem para ensinar a confiar e amar ainda mais em Deus. Então, existe uma marca aqui de um homem que se apega afetivamente a Deus, que ama a pessoa de Deus. E quando a gente sente todo esse afeto por alguém, e eu falo agora em nível humano, a gente procura agradar a pessoa em tudo, não é verdade? Seja alguém que vem visitar a gente ama, admira, gosta muito, a gente procura servir o prato que a pessoa gosta, a gente procura arrumar a casa da melhor maneira, a gente faz isso porque a gente quer agradar. Quando a gente ama, e eu converso muito com os jovens, quando a gente ama o namorada, a gente faz tudo para agradar. Quando a gente ama filho, filha, marido, esposa, a gente faz tudo para agradar. É exatamente isso aqui que a palavra quer dizer. Ezequias fazia tudo para agradar a Deus. Ele guarda, então, os mandamentos. Então, o que é que marca a vida de alguém que teme a Deus verdadeiramente? Ele confia em Deus. Ele confia em Deus porque ele ama e se apega verdadeiramente a Deus. E como consequência disso, ele guarda o mandamento. E guardar aqui é uma palavra muito forte, porque é uma palavra que diz respeito a colocar num cofre, a guardar de todo o coração, a perseverar. É ter como bem mais precioso da vida, é obedecer a Deus. Do lado vizinho, acontece algo diferente. No 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Osés, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmanassé, rei da Assíria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, foi um cerco de 3 anos. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Osés, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria. Ele extraditou todo mundo, não é? E o fez habitar em Aela, junto com Abor e ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes violaram a sua aliança. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram, nem o fizeram. Até que, enfim, depois de muitos avisos, chegou o juízo de Deus sobre Israel. Enquanto o reinado do sul reverdecia, florescia em termos espirituais, aqui o reino do norte, Samaria, no caso como é chamado, ele tinha mergulhado tão profundamente que agora experimenta o juízo divino. E
aqui há um oponente muito forte. Como eu falei para os irmãos, ele prosperava espiritualmente, Ezequias. Ele lograva assim diante de Deus, tudo quanto ele botava a mão, o homem prosperava. Parecia muito com o Salmo 1. Tudo quanto ele fazia, ele era bem-sucedido. Ele meditava na palavra de Deus, ele ansiava por Deus. E aí acontece, mesmo assim, versículo 13, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: Errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou as portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, o rei da Assíria enviou a Laquis, a Tartã, a Raabsares e a Rabsaque com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam à extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo ele chamado o rei, saíram-lhes ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria. Que confiança é esta em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias? Para que te rebeles contra mim. Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém se apoiasse, lhe entrará pela mão e traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizeis, confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para montar. Eles saíram para afrontar. Eles impuseram uma taxa, o rei da Assíria impôs uma taxa para Ezequias. Ezequias disse: tudo bem, eu pago, mas ainda assim eles não se deram por satisfeitos. Foi uma grande comitiva, uma coalizão se formou para peitar Ezequias. E aqui eles estão assim, fazendo todo um processo de guerra psicológica para que Ezequias ceda, né? E se entregue sem que haja necessidade de batalha. Eles dizem, olha, basicamente, o argumento deles: você não tem escapatória. Nem o Egito, que é a nação mais forte que tem depois de você, que estava ali logo perto, pode te livrar. A gente pode subjugar o Egito. Você não vai ter escapatória com a gente. Então, eles estavam querendo colocar Ezequias contra a parede, inclusive dizendo assim: olha, a gente pode dar para você até 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiro para montar, você faz parte aqui com a gente, o negócio vai dar certo, não é? Só que isso, meus irmãos, implicaria necessariamente que Ezequias ele teria que abrir mão do temor a Deus, né? O texto continua dizendo: como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito, por causa dos carros e dos cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Será que ele conhecia Deus?
Porque em poucos instantes ele estava dizendo que Ezequias destruiu os altares de Deus e que agora ele não tinha o temor mais de Deus, não tinha mais o favor de Deus. Esse homem ele não conhecia Deus, ele não tinha o temor de Deus. Né? Então ele não estava falando algo que correspondesse à verdade. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá a Rabsaque: rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te estas palavras a ti somente e a teu senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Ele estava literalmente querendo tocar o terror em Judá. Eu queria mandar uma mensagem alta e clara. Talvez criar ali um processo de sedição, né? Um processo até de guerra civil, de desestabilização, para que o povo mesmo tirasse Ezequias do trono, entregasse a cidade, não é? Trouxesse uma revolta. Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor nos livrará. Aí ele faz aquelas promessas vazias, ele se ergue, e esse homem agora, ele começa a se comportar como se fosse Deus, dizendo assim: vocês comigo vão ter tudo do bom e do melhor, mas vai acontecer o seguinte: vocês se entregam e eu vou tirar vocês dessa terra e vou levar vocês para uma terra semelhante a essa. Era a política de Estado da Assíria ter esses deslocamentos forçados, esses exílios, né? Eles diluíam a cultura ali, misturando o povo a outras nações. No entanto, essa não era a vontade de Deus. Antes era que o povo ficasse na Terra Santa ali, porque o Messias viria dali. Então, Deus ele tinha todo o interesse em sustentar a linhagem do Messias. E conforme essa proposta aqui, isso seria desfeito. Então, esse homem ele tenta falar algo que parecia que vinha da parte de Deus. Ele parecia que falava da parte de Deus. E a proposta parecia ser muito boa. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Porque as maiores mentiras, elas vêm embrulhadas em boas propostas, em verdades aparentes. Satanás, ele não mente descaradamente. Satanás, ele envolve a pessoa no engodo, numa mentira. Ele vai envolvendo a pessoa com falsas promessas, né? E se mostrando assim muito poderoso. E pelo contexto a gente nota que Ezequias ele permanecia confiante em Deus, porque o assírio aqui, o Rabsaque, dizia: olha, não deixe Ezequias enganar vocês dizendo que o Senhor vai livrar vocês, não. Tá certo? O texto continua dizendo: acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Rena, Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Foi precisamente por conta desses deuses que Samaria caiu, não é?
quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos. Então aqui ele coloca Deus em pé de igualdade aos outros deuses. Ele fala que vem da parte de Deus, mas ele coloca Deus não como o Senhor dele, mas como alguém que é mais uma divindade dentre outras divindades menores e que o rei da Assíria é que sabe, é que domina, inclusive, essas outras divindades. O texto continua dizendo: calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com as suas vestes rasgadas, e lhes referiram as palavras de Rabsaque. Diante disso, Ezequias diz ao povo: permaneçam em silêncio. Palavra fala em Provérbios que até o tolo é reputado por sábio quando sabe a hora de se calar. De que adiantaria eles bater boca ali naquele momento? A situação era tensa. O povo estava assim com o moral por um fio, não é? Todos estavam assim com muito medo. Então Ezequias diz: não discutam. Isso era um desafio à confiança. Era um desafio ao povo dizer assim: escute somente a voz de Deus e fale com quem pode resolver. Aqui, depois no versículo 37, aqueles emissários, os diplomatas assim, a comissão que Ezequias tinha mandado, volta para Ezequias, rasgados, humilhados, em estado assim de completa humilhação, para dizer assim: Ezequias, parece que não tem jeito. Parece que o nosso Deus aqui se calou. Só que, será que o nosso Deus vai permanecer calado? Eu tenho por certo que não. No entanto, o capítulo termina. Infelizmente, a gente não vai poder expor o capítulo 19. Eu fico aqui me coçando, meus irmãos, porque o capítulo 19, ele vem com uma força e eu desafio você a permanecer no momento do pastoreio para o capítulo 19, que vai ser amanhã, no caso. E esse capítulo aqui, ele fala demais ao nosso coração. Mas por agora, a gente vê basicamente o seguinte: Ezequias amava a Deus de todo o coração. Mas o temor ao Senhor não impede de mais circunstâncias virem. E mais do que isso, parece que é um amor não correspondido, porque o homem fala mentiras contra Deus, ele humilha o povo, ele lança impropérios, ele mete medo, toca terror, uma verdadeira guerra psicológica ali. Ele tenta promover uma sedição, tenta subornar, parece que é o próprio Satanás falando ali, querendo revoltar o povo contra Deus. Mas Ezequias, ele entende um negócio. O silêncio de Deus é profundamente eloquente e mostra que o nosso Deus, ele nem se queda e nem teme. Então, no nosso silêncio, a gente também mostra isso. A gente nem se queda e nem teme. A gente não precisa fazer barulho. A gente só precisa crer. Então, é hora de entregar. Se hoje a gente enfrenta lutas e a gente tem esse temor de Deus, a gente entrega e crê. E a gente faz calar o nosso coração e sossegar como uma criança desmamada. Assim diz a palavra. A gente confia no nosso Deus totalmente, meus irmãos, porque o nosso Deus, a seu tempo e do jeito dele, vai agir. A nós cabe somente a entrega e a confiança silenciosa. E ainda que nós estejamos, assim como aqueles homens aqui do versículo 37, temendo a Deus, mas tristes, a gente confia nele. Amém, povo de Deus. Que o Senhor Deus continue te abençoando e que a gente aprenda isso daqui. Confiar em Deus, mesmo que pareça que está tudo perdido. Vamos confiar em Deus. Pai, nós queremos te adorar, Deus, e te bendizer, porque o Senhor é conosco em todo o tempo. O Senhor não nos abandona, Pai.
E a gente quer te pedir mais do que isso, ensina a gente a se apegar como Ezequias se apegou a ti, meu Deus. Levanta, Pai, dentro de nós um desejo santo pelo teu reino, Pai. E que de fato o Senhor governe sobre todos os nossos afetos, Pai. Sobre toda a nossa vida, Deus. E por favor, meu Pai, apacenta o nosso coração nos dias maus, nas circunstâncias adversas, em meio ao cansaço, Deus. Que o Senhor tome conta, Pai, de todos os processos da vida da gente, Deus, e de todas as angústias que tentam assolar a nossa alma. Que o Senhor nos faça fortes, Pai, contra as ciladas do inimigo, Deus, contra tentações que parecem que vêm de Ti, mas não vêm, contra esses medos que Ele tenta colocar sobre a vida da gente, Deus. Não permite, Pai, que nada disso governe o nosso coração, tome o Teu lugar no coração da gente, mas que o Senhor se erga, Pai, com força e se mostre, Pai, a cada um de nós. Um Deus que nos ensina a silenciar e até rir no meio da tempestade. Obrigado, Pai, por tudo. Sê conosco sempre, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus continue abençoando tua vida, meu irmão, minha irmã. A gente vai se ver no nosso próximo momento do pastoreio, tá bom? Deus abençoe muito. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei,
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.